Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Janaína da Rosa de Luz, um espaço aqui em São Paulo voltado ao conhecimento, consciência, bem-estar e aromaterapia. Eu espero que vocês estejam gostando das resenhas dos livros que a gente está trazendo e que você curta o nosso canal e deixa aí os seus comentários para que eu saiba se o conteúdo está sendo relevante para você ou não. Bom, vamos lá. Hoje vou falar sobre o livro Hidrossóis Aromaterapia do Futuro. A autora é Susana Ketty, a tradução foi da Cecília Barbosa. A primeira edição, essa que eu resenhei, é de 2020 e foi lançado pela editora Lasmo. O livro tem 527 páginas. Bom, Susana inicia esse livro falando sobre o que é aromaterapia e que ela engloba como sendo um ramo da fitoterapia. Eu acho isso bem importante, pois vai variar aí, a gente sempre acaba caindo numa dualidade, né? Aquelas pessoas que consideram que a aromaterapia é a parte da fitoterapia, que realmente pela complexidade até podemos realmente considerar isso, entre aspas, né? E as pessoas que acreditam que estão iniciando seus estudos e acham que o óleo essencial é igual a um extrato ou um chá, enfim, ou até mesmo um hidrolato, né? Ou seja, esses acham que a gente pode colocar tudo no mesmo balaio, que também não é uma realidade, né? Então ela vai aí falar exatamente sobre isso no início, que cada método de extração teremos produtos diferentes, né? Com substâncias químicas diferentes, atributos diferentes, propriedades diferentes, de acordo com cada método de extração. Ela conta que o despertar dela para os hidrolatos ocorreu em 1995, quando ela recebeu um panfleto da Aromatic Plant Project, que é uma organização que ajuda a encontrar fornecedores de óleos e hidrossóis. Afinal, como um coproduto da destilação além do óleo, também havia o hidrossol. Para onde estaria indo toda essa água, né? E aí ela vai definindo, então, o que é o hidrossol, que é uma solução aquosa, ou hidrolato, o hidro, né, aí do nome, que vem de água, e o late, que remete ao leite, já que quando ele sai ali do destilador, ele tem uma aparência um pouco leitosa. Ela enxerga os hidrolatos como se fossem um holograma da planta, já que tem os compostos ali hidrossolúveis, moléculas de óleo e até o próprio fluido que corria pelas células da planta, compondo uma matriz hídrica, que seria muito mais do que a água, na opinião dela. E ela vai falar principalmente o que não é hidrossol, porque, né, pelo jeito, isso acomete o mundo todo, né? As falsificações, as adulterações, e aprofunda ali em parâmetros de qualidade que são fundamentais, né? Alguns cuidados que ela cita são se o produto é obtido de uma única espécie de planta, qual tipo de cultivo, se é livre de químicos, de agrotóxicos, a colheita como é feita, se é uma colheita sustentável, em especial quando se fala de plantas silvestres, né? Cuidados de armazenamento, transporte, esterilização de recipientes, temperatura, filtragem, enfim, inúmeros fatores que são fundamentais para esse tipo de produto. Aliás, eu preciso fazer um parênteses aqui, quando a gente fala em cultivo silvestre, de um texto que tem no livro intitulado Os Catadores Silvestres como Emissários da Natureza. Esse texto merece toda a nossa atenção. Ele fala que quem faz a colheita tem que ser extremamente qualificado, em especial no caso de plantas silvestres, né? Por quê? Porque ali ele precisa tirar o excedente da planta sem comprometer que aquela área vá se renovar, né? Evitando a extinção, às vezes, de grandes áreas, né? Precisa também saber diferenciar uma planta velha, né? O texto é simplesmente fantástico, muito bonito mesmo, e fala sobre essa relação de respeito e conexão com as forças curativas da terra, né?
onde a ganância e o dinheiro não podem falar mais alto. Ela também traz várias reflexões sobre o meio ambiente, sobre a água e um verdadeiro chacoalhão consciencial para quem não reflete no que está por trás ali daquele simples vidrinho de óleo essencial ou aquela embalagem de hidrossol, né? E aí podemos utilizar os hidrossóis se temos os óleos essenciais, né? Ela mesmo traz essa pergunta, por que utilizar os hidrossóis, né? Alguns casos, se utilizarmos os óleos essenciais, nós podemos superestimular o sistema imunológico, né? E ele pode simplesmente colapsar. Eu me lembro do Tisserand, quando estava no Brasil, ele estava falando sobre dosagem do uso de óleo essencial, e ele falou que em alguns casos seria como querer quebrar um ovo com um martelo. Então essa preocupação dela também me remeteu a essa fala do Tisserand. E o mesmo vai acontecer também, né? Não só a questão do sistema imunológico aí, que se superestimulado ele pode colapsar, mas o que dizer então daqueles clientes que a gente chama de pacientes de exceção, né? Os bebês, as crianças, as grávidas, as pessoas inválidas, as pessoas com mais idade, enfim. Além disso, o hidrossol ele é uma prática muito viável e saudável para todos, né? Não só para os pacientes de exceção ou para quem tem alguma questão com o sistema imunológico, né? Eles são o que ela chama de uma versão homeopática dos óleos essenciais. Ela vai então entrar no detalhamento, né, na monografia de mais de 60 hidrossóis, onde ela vai abordar o pH, a estabilidade, a vida útil, o aroma, o sabor, as propriedades e a aplicação de cada um desses hidrossóis. Para quem não sabe, os hidrolatos perdem a validade com muito mais facilidade do que um óleo essencial, né? E ela vai falar dos inúmeros fatores ao longo da cadeia que podem influenciar nessa validade, na qualidade, né? Vai falar de fatores desde a produção, o transporte, o invase, a venda, o armazenamento doméstico, enfim. Vai falar muito também sobre o pH como um indicador confiável sobre a validade dos hidrolatos, que pode ir aí de 6 meses a 2 anos em média a validade, né? Vai entrar então, na parte mais final do livro, em diversos tipos de uso, mas diversos mesmos, né? Uso tópico, seja ele cosmético, estético, terapêutico, uso oral, não oral, aplicações em bebês, crianças, até mesmo em animais domésticos e de estimação, né? Vai falar ainda sobre o trabalho em conjunto com outras técnicas como o reiki, a radiestesia, o shiatsu, a acupuntura, enfim, uma infinidade de técnicas. E no último capítulo tem mais ali umas 90 páginas literalmente de receitas. Receitas terapêuticas, receitas cosméticas, desde cortes até menopausa, tratamento de miomas, até várias receitas gourmets também, que vai desde legumes cozidos, patês, chás, enfim. Receita para todos os gostos que vocês possam imaginar, né? Eu acho que esse é um livro muito importante, não só para o terapeuta e para o usuário final, mas em especial para os produtores e destiladores, principalmente no momento onde nós vemos no Brasil muitas pessoas, né? Interessadas em produzir, destilar o seu próprio óleo e destilar suas águas termais, porque nem sempre, às vezes a planta que não produz óleo, ela tem ali ainda um pouco ela pode ter sim hidrossóis, né, os hidrolatos. Eu fiz inclusive um curso no início desse ano sobre destilação e hidrolatos e eu percebi que nós temos muitas pessoas mesmo cultivando, destilando no Brasil, né? E as plantas nativas merecem realmente todo o nosso esforço, todo o nosso empenho para que a gente possa tirar o melhor delas, né? Sabemos que muitas coisas em termos de destilação vão ser descobertas aí ao longo do trabalho com essas plantas nativas, né? Mas muitos desses produtores ainda não sabem como lidar exatamente com esse processo.
e eu acho que ela pode trazer boas dicas nesse livro, né? Qual o tempo exato, quando colher. Esse ainda é um assunto que realmente estamos engatinhando no Brasil com as nossas plantas, né? Mas vamos combinar que tudo que nós desejamos é ter um hidrolato fresquinho. Então, nada melhor do que ter o hidrolato das nossas plantas nativas, né? Então, mãos à obras a todos e boa sorte aos destiladores brasileiros e aos leitores em geral que também podem se beneficiar muitíssimo desse livro, com certeza, né? Se você gostou, dê o seu joinha aí no vídeo e deixa a sua opinião aí embaixo, principalmente se você também já leu o livro. O que você acha? Sua opinião está de acordo com a minha? Ou você tem algo a mais a acrescentar? Ou você não gostou do livro? Deixa aí a sua opinião, compartilha com a gente. Afinal, a diversidade de opiniões é que ajudam a gente a refletir, às vezes sob outras perspectivas. Se você não assinou o nosso canal, assine também, para que você seja avisado dos demais vídeos que a gente vai lançando por aqui, tá bom? Um beijo, super abraço a todos!